As medicinas têm contraindicação? E sim, quais elas? Então, isso é uma Boa pergunta. Boa pergunta. Porque é o seguinte, especialmente quando a gente está conversando entre psiconautas, existe uma tendência muito grande da gente se empolgar com as experiências. E quem está ouvindo, né, fala, pô, maravilha. E a gente precisa ter essa responsabilidade. Porque eu uso, pra mim foi maravilhoso. Eu fico naquela euforia. Não, você tem que usar isso, porque isso aqui foi bom pra mim. Mas às vezes não é bom pra pessoa, né? Que Não, a gente e tem contraindicações, tem riscos. Porque os enteógenos, eles são substâncias que não têm overdose, não causam dependência. Eles têm um índice de inocuidade, de inofensibilidade muito bom. Mas não é para todo mundo. Por quê? Não por conta da sua química, mas por conta da sua intensidade de uma experiência psicológica que pode ter. Por exemplo, a tua de se ver dentro de um corpo de um alienígena. E às vezes a pessoa não aceita isso, não né? tá preparada. E pode ver, por exemplo, determinadas cenas da sua infância que estava esquecida e que aquilo desencadear uma coisa que em psicanálise a gente chama de abreação, de ter uma reação emocional muito parecida com aquela que aconteceu no fato. E aquilo, se a pessoa tiver um nível psicótico, um limiar baixo, ela pode surtar. O que é um limiar baixo? Pessoas que já surtaram. Se ela tem um diagnóstico de esquizofrenia, é um cuidado que tem que ter. Com risco da gente estar sendo injusto, inclusive. Mas o risco de colocar a pessoa num surto de novo por conta daquilo que foi servido. Ou não também, né? Ou a pessoa se curar de vez. Sim, mas você não pode, como médico, você não pode correr esse risco. E não pode comprometer a causa, porque já sabe que corre um risco. Então você tem que evitar o risco. Por isso que eu digo, com risco de ser injusto, de ter impedido que a pessoa tivesse uma oportunidade curativa. Não pode fazer. Se a pessoa tem um transtorno bipolar, só concluir a resposta. Claro. Tem um transtorno bipolar, daqueles que surtam, não dá. Se a pessoa já teve um surto, por exemplo, por indução de drogas, cuidado, porque ela mostrou que já tem um limiar baixo. Então, de repente, pode ter. Então, e tem casos que não tem como evitar. Essa semana não, um tempinho atrás, recebi uma pessoa de uma igreja, era uma enfermeira, que entrou em surto, porque ela tinha transtorno bipolar, só que nunca tinha sido diagnosticado. Foi a primeira vez que ela entrou em mania. Só que entrou dentro de uma cerimônia e quebrou tudo num lugar super sério, pessoas super dedicadas, que faz entrevista, tudo, mas passou. Nem ela sabia. Sim. Ela sabia. Então, isso são as contraindicações. Pessoas que podem surtar, que já têm diagnóstico que sabe disso. Bom, falamos do ponto negativo e do ponto positivo. Quais os benefícios da pessoa que quer se curar e tem ali... Eu acho que você queria falar alguma coisa. Não, é só um parênteses. Algumas mais, outras menos. Por exemplo, a psilocibina, ela tem um potencial menor de surto do que a ayahuasca. Não é isso que a ciência diz, não. Porque, doutor, não existe um registro na história, pelo menos no Brasil, de alguém que deu entrada por surto devido à utilização da psilocibina. Não, é verdade. Eu já recebi pessoas de rave surtadas com cogumelo. Com cogumelo. Mas... aí eu vou falar E que tinha na base transtorno bipolar. Sim. A minha esposa, ela não gostou do uso do cogumelo. Porque ela falou que ela teve pensamentos intrusivos. Mas é normal, é que ela ficou bem encanada. Mas é normal, Dudu. É normal, sim. É uma travessia, ela não se deu né? bem, é a primeira vez que ela tomou e ela não quer tomar de novo. Mas eu já me dei muito bem, já me senti muito bem. Então, uma coisa que a minha bolha é usar terapeuticamente. Mas o uso recreativo não existe na minha bolha. Claro. Né? É sempre um uso guiado, um uso terapêutico com uma finalidade. Então, ele tem 3 fases. A preparação, a indução e depois a integração da experiência, que é muito importante. E muitas vezes, por exemplo, não é feito. A pessoa tem experiência, aquilo não é integrado. Assim, com alguém
que já trabalha com isso, que tem trabalha com psicoterapia, auxiliar a pessoa a integrar no valor dela aqueles símbolos que ela viu e para fazer com que aquela experiência agregue. Uhum. Então, isso e as sessões são guiadas com gente tomando conta, esse terapeuta experiente. Então, a possibilidade de dar errado é muito menor. Muito menor. Uhum. Muito menor. Existe? Claro que existe. Claro que existe. Mas, por exemplo, se a pessoa entra numa esquina da mente, está numa rave, bom, o som já vai levar para um caminho sombrio, porque o ambiente faz isso. A energia. Mas vamos mesmo, por exemplo, na casa da própria pessoa, ela começa a entrar numa esquina de um pensamento, nossa, aí o colega que está do lado, o amigo fala, ei, aqui ó, comigo, vamos dar uma caminhada lá fora, tá? Respira, começa a falar, mas pronto. Então, a guiança é muito importante para a pessoa se soltar e ir longe. E também existe uma coisa que a dose que é usada terapeuticamente é uma dose muito alta. E normalmente não se toma recreativamente. Então a gente vai para 7 gramas. Macrodose, que chamam de dose heróica. Dose heróica ainda é até mais do que isso. Sim. Mas porque tem uma situação específica para trabalhar. Tem receptores que podem estar bloqueados por conta de medicamento que a pessoa toma. Então é um universo diferente do universo recreativo. E para a ciência, assim, microdose vai de 100 a 500. Macrodose, acima de 2,5 até não tem limite. E intermediária é mini dose, que não tem interesse para a ciência. Claro que tem. Claro que tem. Você pode usar, por exemplo, numa concentração suave, por exemplo, com 1 grama, e ter uma sessão psicoterápica com a pessoa e acessar coisas que, nossa, mudar muito com a dose que a ciência considera recreativa. Porque o fato é que tudo isso é muito novo para a ciência. É conhecido sob o aspecto antropológico, sociológico, mas sob o aspecto médico-terapêutico, tudo é muito novo. Então, assim... As experiências são mais empíricas, né? Por enquanto é o que tem. E por isso que começa a despertar isso agora. E quanto mais se estuda, mais se conhece, mais se acerta no manejo dessas substâncias. Mas elas vêm para resolver problemas que estão muito complicados. Vai revolucionar. Acho que foi Grof que disse isso, Stanislav Grof que disse isso. E ele falou sobre o LSD, acho. O LSD estava para a medicina como um dia o microscópio teve para a biologia, os antibióticos. Vai mudar tudo. Teve outro que disse, o McKenna, que disse que é uma frase parecida. Os psicodélicos estão para a medicina como um dia a penicilina teve para a medicina. Vai mudar tudo. Sim. Perdão, te interrompi. Não, que isso. Eu verifiquei aqui. Não foi a Pfizer que comprou a Monsanto, foi a Bayer. Em 2018. Ela comprou em 2016 e concluiu em 2018. É a maior produtora de transgênico do mundo. Isso. Tá, acertou o laboratório, mas não mudou muito, né? Não mudou muito. Papai. Exatamente. É isso aí. É a mesma bandeira, né? Que ambas são alemãs. Sim. O capitalismo, né? A tendência do capitalismo é um monopólio. Aí sempre vai aumentando o monopólio. Isso é muito ruim. Existe uma teoria conspiratória, né? Até um passão, o Jorge falou da família Rockefeller. Os donos do mundo são meia dúzia de família e que vem... Isso mesmo.